Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um episódio do Precisamos Falar Sobre. Aqui eu trago conceitos e reflexões importantes na sua jornada rumo à diminuição e até eliminação do sofrimento emocional. Eu sou Neila Verenchuk e o tema de hoje é sobre a autorresponsabilidade. O que é e como ela pode te ajudar na eliminação do seu sofrimento emocional. Vem comigo? Se buscarmos o significado para a autorresponsabilidade, no geral, vamos encontrar o conceito de que ela é a capacidade de assumir a responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece. Sejam coisas boas ou coisas ruins, e até mesmo a responsabilidade por tudo que possa nos influenciar, direta ou indiretamente. Essa habilidade, a autorresponsabilidade, ela é passível de ser desenvolvida. Assim como estamos sujeitos a terceirizar responsabilidades, nós também podemos aprender a assumi-las. A diferença vai estar no nível do desafio, já que é muito mais fácil terceirizar a responsabilidade por nossos erros. Em contrapartida, quem cultiva a autorresponsabilidade possui o controle sobre sua própria vida e está inclinado a alcançar o sucesso em qualquer área, pois a autorresponsabilidade confere o autoconhecimento e a autoevolução constante. Quando optamos pelo caminho mais fácil de terceirizar a culpa de tudo que nos acontece, não conseguimos identificar e nem reconhecer os nossos próprios erros. Muitas pessoas fazem assim sem sequer se darem conta. Assumir a responsabilidade de uma determinada situação nos faz refletir sobre cada experiência, favorecendo assim o exercício de olhar para dentro de si. E também é uma forma de se dedicar ao autoconhecimento e à autoevolução. Quando cometemos erros que trazem consequências negativas, consequências pesadas e aplicamos a autorresponsabilidade, nos esforçaremos para não cometermos aquele erro novamente. É assim que aprendemos e evoluímos na vida. Um sinônimo de autorresponsabilidade é controle da sua própria vida. E isso é fundamental para alcançar o sucesso. Para ilustrar, eu gostaria de te contar uma de minhas experiências. Sabe, algumas vezes eu tive a oportunidade de trabalhar na liderança de equipes. E logo na primeira vez que eu tive essa oportunidade, eu ouvi uma frase, eu ouvi uma coisa que na hora me causou muita estranheza. Cheguei a ficar um pouco brava, assim, um pouco magoada, mas que depois eu compreendi. O local onde eu trabalhava era um delivery de comida. E num final de semana chovia muito e tinha muito movimento. Muito movimento mesmo, e a equipe não se viu preparada para dar conta. E aconteceram muitos erros operacionais. Alguns fugiam do nosso controle, alguns a gente não teria como controlar, não teria condições de controlar.
mas a maioria nós poderíamos sim ter evitado. Então, naquela semana, na reunião semanal, nós, os líderes, fomos incentivados a avaliar os danos, os erros e também os acertos daquele final de semana tão atípico. Como se tratava, assim, da minha primeira liderança, né? Eu era muito inexperiente naquilo. Então, e o meu superior, na época, ele era muito incentivador do aprendizado. Ele esperou a reunião passar e depois ele me chamou no escritório para termos uma conversa. Então, ele me explicou que aquilo que ele iria dizer não era para eu encarar como um xingamento ou como um puxão de orelha, mas sim como uma lição que ele gostaria de me transmitir e que eu poderia levar para a vida, não somente para aquela situação ali que a gente estava vivendo e também não somente para o lado profissional, mas para a vida pessoal, para todas as situações que eu pudesse vir a encontrar, né? Ele falou que seria muito mais produtivo para todos se eu não tentasse justificar os erros da minha equipe. No lugar disso, eu deveria estar buscando as soluções. Afinal de contas, quando a minha equipe erra de alguma maneira ou se equivoca, né, ou não produz os resultados que são esperados, a culpa não é da equipe, não é de cada um deles, e sim da gestão, da pessoa responsável pela gestão daquela equipe. Então, naquele momento, eu não entendi nada. Como assim? Foi o fulano que errou? Eu ensinei ele correto, mas o fulano que errou, ele fez de uma maneira que não era para ter sido feito, mas ele errou. Mas ele faz parte da minha equipe, então eu não compreendia na época como é que isso poderia funcionar se foi ele que errou. E eu, como gestor, eu ensinei certo, mas ele fez errado. Como que a culpa poderia ser minha, entende? E como o meu superior era uma pessoa, assim, uma figura muito séria, né? Então, e naquele momento, devido a todos aqueles erros, né, do final de semana, eu resolvi não perguntar nada, né? Mas aquilo ficou, eu simplesmente naquele momento eu baixei minha cabeça e segui meu rumo. Mas na minha cabeça aquilo ficou ressoando. E eu fiquei triste com aquilo, eu fiquei magoada e como se ele estava me culpando por uma coisa que não fui eu que fiz, entende? Era isso que passava pela minha cabeça naquele momento. Foi quando, então, alguns dias depois, eu estava treinando uma moça que estava entrando na minha equipe. Então, eu treinava ela e fazia alguns testezinhos com ela, né? E ela, nos testes, ela errava. Aí, então, eu ensinava como era o correto. Ela ia fazer, ela errava de novo, então ela justificava o erro, dizia que foi por causa disso ou por causa daquilo, então que ela fez assim porque pensou que é assado, enfim. Eu ensinava ela novamente como deveria ser feito, como fazer para evitar os erros e tudo mais. E ela continuava naquela questão de justificar o porquê que ela fazia da maneira dela e não da maneira como eu estava ensinando. E aquilo me deixava ia me deixando tão irritada, tão brava. Mas eu precisava fazer com que ela aprendesse a forma correta. Então, foi que eu lembrei de mim naquela situação lá, naquela reunião semanal, após aquele final de semana
cheia de equívocos, cheia de erros operacionais, e encontrei uma forma diferente de ensiná-la. Foi então que eu comecei a sugerir problemas hipotéticos para que ela exercitasse pensar na solução e não mais na justificativa. Então eu fiz com que ela invertesse esse costume que ela tinha de justificar, procurando a solução. Foi aí então que o aprendizado dela começou a dar certo. Desde então, quando eu me pego cometendo os mesmos equívocos, ou então tentando justificá-los, procuro buscar a solução. Se algo não está bem do jeito que está, ou se essa situação é berço para reclamações, nada adianta ficar reclamando. Tem mais é que se pensar no que fazer a respeito e buscar a melhor solução. Aconteceu então, conforme o meu superior na época havia me sugerido. Eu levei essa lição para a vida. E foi ela que me ajudou a ganhar destaque em outras oportunidades que tive como liderança. Foi ela também que me auxiliou no autodesenvolvimento da autorresponsabilidade. Sabe, existe um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Ele foi escrito por Paulo Vieira, que é um coach brasileiro muito famoso na sua área. Ele fala neste livro sobre as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Gostaria de citar elas aqui. A primeira é: se for para criticar os outros, cale-se. Se for para reclamar, dê sugestões. Se for para buscar culpados, busque a solução. Se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Se for para justificar os erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Segundo este autor, estas 6 leis, quando bem assimiladas e colocadas em práticas na sua vida, elas poderão te ajudar no alcance da autorresponsabilidade. Mas vale lembrar que o desenvolvimento dessa habilidade não costuma acontecer do dia para a noite. E também você vai precisar abrir mão daquela muleta, que é de terceirizar a culpa de tudo. Para se tornar alguém autorresponsável, você vai precisar se manter aprendendo sempre. Seguem então algumas dicas que te ajudarão a dar mais ênfase à autorresponsabilidade no seu dia a dia. Dica número 1. A autoavaliação constante. Para evitar colocar a culpa em outras pessoas, se mantenha em constante avaliação das suas atitudes e dos seus posicionamentos. Apenas tome cuidado para evitar se exceder e saiba diferenciar do que está ou não ao seu alcance. Dica número 2. Questione-se. Ao ter o pensamento de que a culpa é de uma outra pessoa, se questione a respeito do quanto isso é verdadeiro. Será que ela agiu sozinha? Lembrando aqui que se questionar não é ficar se culpando, e sim reconhecer o seu papel e aprender com cada situação. Dica número 3. Dedique-se mais ao autoconhecimento. Você vai precisar olhar mais vezes para dentro de si, em busca de respostas para as suas reações. Pergunte-se: será que você está agindo com equilíbrio?
Será que você está assumindo as suas responsabilidades? Mantenha sempre um tom observador para consigo mesmo e não de julgador. Dica número 4. Aprenda com os seus resultados. Ter foco em resultados positivos te ajuda, sim, a estabelecer uma jornada de sucesso. No entanto, aprenda a valorizar também os resultados negativos como fonte de aprendizado. Ao cometer um erro, você tem a oportunidade de aprender com ele, aprender o que não fazer e acertar na próxima tentativa. Ok, mas aí você pode até me perguntar, mas Neila, se eu já me sinto uma pessoa de sucesso, por que eu deveria aplicar a autorresponsabilidade em minha vida? Bom, eu tenho sim alguns bons motivos para te apresentar. Na verdade, eles são benefícios de se adotar de maneira verdadeira uma postura autorresponsável. Um deles é a mudança de hábitos. Quando assumimos as nossas responsabilidades, damos início à criação de novos hábitos positivos. E esses novos hábitos, eles se destinam a mudar aquilo que não estava dando certo, que não estava legal. Outro benefício é o autoconhecimento. Como comentei já antes, aplicando a autorresponsabilidade em nossas vidas, estaremos constantemente olhando para dentro de nós, facilitando então o autoconhecimento. As interações sociais passam a se tornar mais saudáveis, pois quando aplicamos a autorresponsabilidade em nossas vidas, tendemos a nos tornarmos mais empáticos, promovendo assim interações interpessoais mais saudáveis. Um outro benefício muito importante que quero citar aqui é a redução das crenças limitantes, porque quando terceirizamos as responsabilidades, acabamos reforçando crenças limitantes de que não temos controle sobre determinado acontecimento e que não podemos fazer nada. A autorresponsabilidade nos ajuda a ver que temos sim controle sobre muitas coisas e que isso pode fazer toda a diferença. A autorresponsabilidade, ela muda a nossa capacidade de reação, pois a falta desta habilidade produz uma verdadeira incapacidade de reação, porque quando não assumimos as nossas falhas, dificilmente temos condições de ter um outro plano de ação para reverter o quadro. Já quando assumimos as nossas responsabilidades, fica muito mais simples entender o que pode ser feito para resolver de verdade o problema. Isso sem contar que o entendimento de que somos responsáveis por tudo que nos acontece, tanto de bom quanto de ruim, isso contribui para pensarmos de forma diferente, nos mostrando assim novos horizontes e nos permitindo pensar em novos caminhos. Bom, você tem o livre-arbítrio de decidir o que e como fazer na sua vida. A minha missão aqui é apenas te alertar para aquilo que pode sim te ajudar a ser uma pessoa melhor,
uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais produtiva e o mais importante, sem sofrimento. Este foi o nosso tema de hoje. Falamos um pouco sobre autorresponsabilidade, o que é e como ela pode te ajudar a ter uma vida sem sofrimento emocional. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E caso puderes, compartilhe este vídeo com os seus amigos, pois somente assim conseguiremos alcançar cada vez mais pessoas que precisam aplicar o autoconhecimento em sua vida. Gratidão por me acompanhar até aqui. Abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.